A Renascença entrevista hoje Vítor Gaspar, que foi Ministro das Finanças no governo liderado por Pedro Passos Coelho entre 2011 e 2013. Enfrentou um dos períodos mais difíceis do século em Portugal, quando implementou, com sucesso, diga-se, o programa de ajustamento negociado com a Troika. Na última década, um pouco mais de 11 anos, Vítor Gaspar assumiu as funções de diretor do Departamento de Finanças Públicas do FMI. Sr. Professor, muito obrigado antes de mais por conceder esta entrevista à Renascença, tanto mais que sei que são raras as suas entrevistas. E o ponto de partida é o Prémio Carreira 2026 da Católica Lisbon School of Business and Economics. Que significado é que este prémio tem para si? E já agora, uma curiosidade, qual é o momento mais marcante até agora da sua carreira? Se é o momento em que esteve no governo como Ministro das Finanças numa altura difícil, se é esta passagem pelo FMI? Muito obrigado, é um prazer estar aqui consigo e a ocasião é, como disse, a atribuição do Prémio Carreira pela Lisbon School of Business and Economics. Para mim, este é um momento muito importante, é um momento emocional, porque é o reconhecimento de uma carreira, é um reconhecimento que chega através de um processo em que a nomeação é feita por antigos alunos, os meus colegas, os meus pares, os meus amigos, e depois, dentro dessas nomeações, o mérito das várias nomeações é avaliado por um júri de personagens distintas e de reconhecido mérito. Portanto, é um momento muito importante. A oportunidade, para mim, é também particularmente feliz, porque acontece praticamente no momento em que eu me reformo. Eu estou reformado pelo Fundo Monetário Internacional desde o dia 1 de dezembro de 2025. Portanto, anteontem. Esta é uma notícia em primeira mão, portanto, já que me dá. E agora, a tal curiosidade. Sente que o ponto alto da sua carreira foi no FMI ou foi quando teve de enfrentar um momento difícil da Troika, olhos nos olhos com os portugueses? Eu, se tivesse de escolher o momento mais marcante da minha carreira, eu teria de escolher entre dois momentos, mas nenhum seria nenhum da sua lista. O primeiro, que me parece que foi muito importante, foi quando tive o privilégio de, como representante pessoal de 3 sucessivos ministros das Finanças portugueses, representei o país nas negociações da União Económica e Monetária, que vieram mais tarde a ser conhecidas como o Tratado de Maastricht. O segundo momento foi a criação do primeiro Departamento de Estudos Económicos, enfim, Research em inglês, no Banco Central Europeu. E, portanto, eu considero isso muito significativo, porque penso, o Banco Central Europeu é certamente um dos maiores bancos centrais, um dos mais relevantes bancos centrais do mundo, uma das autoridades de política macroeconómica mais relevantes no mundo. Quantas vezes é que numa carreira profissional se tem a oportunidade de lançar a função de investigação numa instituição com a relevância do Banco Central Europeu? Muito bem. Indo agora ao tema central desta entrevista, o senhor, enquanto diretor do FMI, apresentou, julgo eu, mais de 20 edições do Fiscal Monitor. 23. Com muitas mensagens importantes também para Portugal, para o mundo inteiro, mas para Portugal também, necessariamente. O que lhe pergunto é, dessas mensagens, foram seguidas aquelas que eram mais determinantes? Não sei qual é a sua paciência, mas interrompa-me. Necessariamente curto, mas interrompa-me quando lhe parecer bem. Uma mensagem que nós tivemos com um enorme impacto
em Portugal e, julgo eu, em quase todos os países em torno do mundo, foi na altura da pandemia. Portanto, lembrar-se-á que em março de 2020 é declarada pandemia em relação ao Covid-19. Lembro muito bem. Nesse mês de março, os mercados têm um comportamento verdadeiramente assustador. Os ativos estavam a ser vendidos com um desespero muito invulgar, e nós temos as reuniões da primavera em abril. E nesse quadro é considerada a questão de saber se a política orçamental tem ou não tem um papel a desempenhar e qual. E nós arranjamos uma mensagem curta e com impacto, que foi: gastem o que for preciso para conter a pandemia, mas tenham a certeza que guardam os recibos. Em inglês, Sim. spend what you must to contain the pandemic, but make sure you keep the receipts. E esta mensagem parece-me uma mensagem bem conseguida, porque não põe a ênfase na estabilização macroeconómica, põe a ênfase na emergência de saúde, reconhece a prioridade absoluta que tem de ter a contenção da pandemia, mas Mas ao mesmo tempo sem desbaratar. enfatiza a necessidade de eficácia e eficiência e a necessidade de prestação de contas e a transparência na gestão da coisa pública. Portanto, se eu escolhesse uma mensagem e um episódio, seria este. E o período difícil da Troika já lá vai, já passou bastante mais de uma década. A política das contas certas parece ter feito escola. Como é que olha hoje para o desempenho económico de Portugal? E hoje, novamente, com um primeiro-ministro social-democrata, como aconteceu no governo de que fez parte. Eu julgo que a evolução orçamental, a evolução das finanças públicas em Portugal e, de uma forma mais geral, a evolução dos grandes equilíbrios macroeconómicos foi muito favorável nos últimos, chamemos-lhe assim, 12 anos, os anos que eu passei nos Estados Unidos. E a razão por que eu digo isto é porque nós conseguimos diminuir os níveis de endividamento público. Em 2025, o rácio da dívida pública no PIB cai abaixo dos 90%, e nos próximos anos, na segunda metade da década de 20, a dívida pública em rácio do PIB vai continuar a cair, sendo quase certo que cairá abaixo dos 80% do Temos PIB. aqui um elogio duplo para o Dr. António Costa e também para o Dr. Luís Montenegro. Eu julgo que, para além dos líderes políticos máximos, julgo que é mais do que isso. Julgo que o sistema político português internalizou que os grandes equilíbrios financeiros são fundamentais e que é necessário preservar a estabilidade financeira, porque senão os custos são demasiado. É muito mais importante prevenir uma crise do que gerir uma crise. E nesse aspecto, deixe-me só dizer-lhe que não é só o endividamento público que diminuiu, o endividamento privado das famílias e das empresas não financeiras também caiu de forma significativa, o que torna o equilíbrio financeiro do país muito mais sadio e a estabilidade financeira muito mais robusta. Isso não quer dizer que a estabilidade financeira não tenha de continuar a ser uma preocupação importante, e isso é regularmente enfatizado, quer
pelo Ministro das Finanças, quer pelo Banco de Portugal. O ex-presidente da República e também ex-primeiro-ministro Cavaco Silva, que foi seu professor, dizia-me há algumas semanas numa entrevista que concedeu à Renascença que Portugal precisa atingir um ritmo de crescimento económico na casa dos 3-4%, isto para evitar que o país continue na cauda da Europa e, como o professor Cavaco Silva dizia, que ultrapassa a condição, estou a citar, de economia relativamente pobre. Imagino que partilhe desta opinião, mas qual seria, no seu entender, em traços simples, qual seria o melhor caminho, o mais rápido para lá chegarmos? Deixe-me recuar um pouco. Um dos momentos mais marcantes para mim nas últimas reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional em que participei foi um painel em que participou o presidente de Singapura. O presidente de Singapura é um economista. Há anos atrás ele foi chair do Comitê do Fundo Monetário Internacional, que é o órgão mais importante do Fundo Monetário Internacional. É um homem que eu prezo e que conheço bem. No painel, no contributo para o painel, ele deu o exemplo da crise das dívidas soberanas da área do euro e usou Portugal, o mesmo país de que estamos a falar, como um exemplo de sucesso. Porquê? Porque, do ponto de vista dele, Portugal geriu a crise de uma forma bem-sucedida, o ajustamento foi relativamente rápido e o ajustamento estrutural da economia portuguesa foi de tal maneira bem-sucedido que Portugal está agora ele estava a falar há 6 meses atrás, a crescer mais depressa e já estava a crescer mais depressa, portanto, do que economias de referência na Europa há algum tempo. Mas não estamos na casa dos 3-4%. E ele considerava isso um caso de sucesso. Porquê Singapura? Singapura é um caso absolutamente excepcional de sucesso no crescimento e desenvolvimento económico. Em 1965, Singapura era um país pobre e a capacidade de Singapura se ingrar como país independente era muito colocada em causa e, neste momento, Singapura tem indicadores de rendimento per capita e de riqueza ao nível dos melhores que existem no mundo. E, portanto, ser beneficiário de um cumprimento por parte do presidente de Singapura parece-me muito importante. Oxalá conseguíssemos crescer também com esse ritmo, mas parece-me que, sendo nós portugueses, nos fica bem termos mais ambição ainda. E, de facto, o desafio do crescimento, o desafio da competitividade são, para nós, desafios extremamente importantes. A prosperidade da próxima geração depende do que nós formos capazes de ganhar em termos de produtividade e competitividade, começando agora. Isso exige reformas estruturais, exige alterações estruturais. Que reformas estruturais? Bom, eu julgo que podemos pensar em investimento em capital físico, investimento em capital humano, podemos pensar em educação, podemos pensar em saúde e podemos pensar em investimento em capital social, instituições. Podemos pensar na reforma da administração pública, na reforma da justiça e assim sucessivamente. Mas aí nesse plano já está a avançar uma reforma do Estado, neste momento, pelo menos começa a desenhar-se. Essa poderia ser uma das reformas essenciais. Outra, como sabe, está em curso a reforma da lei laboral. Como está desenhada, também é uma verdadeira reforma?
Eu não tenho dedicado muito tempo a estudar os detalhes da situação portuguesa e não tenho pensado concretamente no desenho de reformas específicas. Mas li recentemente, com enorme prazer, um pequeno artigo publicado pelo professor Cavaco Silva, que citou no Observador, em que o professor Cavaco Silva advogava, julgo eu, uma abordagem ambiciosa à reforma da administração pública, à reforma da burocracia, à eliminação de burocracia desnecessária. E aí o professor Cavaco Silva citava trabalho que fez há décadas, em que citava contribuições da escola da escolha pública, em que essa escola identifica resistências à mudança, resistências às reformas vindas da própria burocracia. E a mensagem de Cavaco Silva, seguindo o trabalho pioneiro de James Buchanan, era de que é muito importante que os políticos tenham determinação suficiente para vencer essas resistências, porque fazer reformas é muito importante para o bem comum, para o bem geral, quando as resistências burocráticas são Mas tipicamente... parece-lhe, indo muito concretamente, e mesmo sem ter acompanhado tão ao detalhe, parece-lhe que a reforma da lei laboral é uma prioridade neste momento, resolve os problemas de produtividade, tal como tem surgido nas informações que há, e por outro lado também, por exemplo, um outro exemplo, o fim do visto prévio do Tribunal de Contas em muitas situações. Isso é um passo positivo? A questão do visto prévio do Tribunal de Contas é um assunto que o professor Cavaco Silva cobre no artigo que eu acabei de citar, e na interpretação do professor Cavaco Silva o que está proposto é uma aproximação da prática portuguesa a padrões que prevalecem na generalidade dos países europeus. Do seu ponto de vista é também importante. Eu não tenho ponto de vista próprio, porque não olhei para a questão com a independência requerida. A flexibilidade do mercado laboral é muito importante, mas as reformas estruturais não devem ser consideradas isoladamente. É muito importante garantir que o conjunto das condições necessárias para um crescimento forte e ganhos fortes de produtividade existem. E nessa altura, a capacidade de gerar bons empregos com bons salários pode ser favorecida por uma grande flexibilidade do mercado laboral. Mas parece que está a haver essa articulação das várias reformas neste momento? É que se ouve falar em reformas quase ad hoc, vão surgindo. Eu tenho de ser prudente porque não estudei esse assunto por mim próprio. Tanto o professor Cavaco Silva como o Dr. Pedro Passos Coelho, de resto, têm insistido na necessidade de reformas estruturais. É importante essa pressão que tem havido, embora com fórmulas diferentes. O professor Cavaco Silva em artigos assinados, o Dr. Pedro Passos Coelho de uma forma mais contundente e verbal. Eu não quero fazer qualquer comentário sobre forma. Sobre conteúdo, parece-me que a prosperidade futura de um país como Portugal depende da sua capacidade para ser competitivo a nível mundial, e isso exige investimento em capital físico, investimento em capital humano e investimento em capital social. Eu não tenho conhecimento específico da realidade portuguesa neste momento para ir mais longe. Mas a ambição é extraordinariamente importante. Mas há um ímpeto reformista, parece-lhe, quando olha, agora que está em Portugal, e até já reformado, já olha com mais tempo um pouco, parece que está a haver algum ímpeto reformista neste momento? Foi isso que eu procurei transmitir-lhe quando citei o presidente de Singapura. O presidente de Singapura acha que sim. E o seu professor?
Como lhe digo, eu não me tenho debruçado detidamente sobre essa questão. No período da Troika, todos nos recordamos da frontalidade com que transmitiu aos portugueses a necessidade de um enorme aumento de impostos. Eu queria agora ouvir mesmo a sua opinião. Portugal terá hoje margem para aliviar um pouco mais os impostos sem pôr em causa a trajetória da dívida? Neste momento, como lhe digo, a situação das finanças públicas é confortável. Portugal, como de resto uma série de países que enfrentaram dificuldades na altura da crise das dívidas soberanas da área do euro, por exemplo, a Grécia, tem hoje um superávit orçamental. O que quer dizer que a dívida pública tem caído relativamente rapidamente nestes países. Ter um superávit orçamental pode ser importante, porque é um sinal forte de compromisso com a disciplina das finanças públicas, o que cria uma situação mais favorável no caso de haver perturbações nos mercados financeiros, perturbações sobre a situação económica global. Ter uma situação de finanças públicas visivelmente sadias é um mecanismo de seguro que aumenta a margem de manobra em maus momentos. Mas, naturalmente, a margem de manobra orçamental existe para poder ser usada em caso de necessidade. A forma de usar a margem de manobra orçamental será sempre uma escolha política. Bem sei, mas a redução dos impostos poderia ser, do seu ponto de vista, havendo esta estabilidade na dívida, nomeadamente, era uma forma a seguir, tentar baixar os impostos mais? Seria útil? Repare, eu não quero opinar sobre prioridades. Naturalmente, com uma situação em que existe guerra na Europa, tem sido muito enfatizada a necessidade de aumentar despesas militares. Já vimos quão importante é o investimento em capital humano e isso põe pressão sobre a despesa de educação, sobre a despesa de saúde. Temos de gerir uma transição energética de grande amplitude. Temos ainda de nos adaptar aos desafios da inteligência artificial. Naturalmente, nós temos impostos elevados e seria desejável baixá-los. Nesta grande lista que eu elenquei, e certamente omiti pontos importantes de que não me lembrei, qual é o equilíbrio de opções? Isso é um balanço que apenas pode ser feito pelo nosso sistema político. Não é uma decisão de ordem técnica. Mas, do seu ponto de vista, tem de se agir com muita prudência. Não será, eventualmente, ainda ao momento de baixar impostos? Eu não queria opinar sobre isso especificamente, mas naturalmente concordo consigo que é sempre muito importante agir com prudência e ter uma grande consciência dos riscos. Mas lembre-se, os países que tiveram em crise durante o período da crise das dívidas soberanas na área do euro são os países que, em 2025, têm superávites orçamentais, excedentes orçamentais, e os países onde o rácio de dívida pública no PIB está aqui mais depressa. Perante a conjuntura internacional, já que estamos a falar com uma amplitude maior já da Europa, perante a conjuntura internacional tão adversa que citou, com a subida da inflação, nomeadamente, o BCE tem ponderado, sabemos, a subida das taxas de juro. Parece-lhe inevitável? Uma das regras de ouro de qualquer
economista que tenha tido responsabilidades em matéria de política é nunca fazer comentários específicos sobre taxas de juro diretoras de bancos centrais. Mas o que lhe pode-se dizer é que as taxas de juro já aumentaram. As taxas de juro nominais e reais, especialmente as mais relevantes para o financiamento da dívida pública, aumentaram muito consideravelmente. Durante aquele episódio da pandemia de que falámos, as taxas de juro ficaram rapidamente limitadas. As taxas de juro diretoras e mesmo taxas de juro de obrigações ficaram rapidamente limitadas pelo limite inferior às taxas de juro nominais. Numa situação desse tipo, o governo pode expandir o orçamento com o conforto de que essa expansão não irá ter imediatamente qualquer efeito sobre as taxas de juro, porque nas circunstâncias a inflação era demasiado baixa e era importante que os bancos centrais pudessem sair dessa armadilha das taxas de juro zero. Mas ficava, perante esses dados que me está a dar, ficava surpreendido se as taxas de juro diretoras viesse a aumentar, viesse a subir? Neste momento, era aquilo que eu ia dizer imediatamente a seguir, neste momento não estamos nessa situação. Estamos numa situação em que os bancos, praticamente em todo o mundo, já não estão sequer perto de taxas de juro zero. Temos uma situação em que as taxas de inflação estão nos títulos de jornal bem acima dos objetivos de inflação dos bancos centrais. Estamos numa situação em que as taxas de juros de longo prazo são substancialmente maiores. Nestas circunstâncias, a necessidade de ter uma política orçamental prudente e ter em conta a evolução da dívida pública e dos riscos sobre a estabilidade financeira é agudo, é premente. De onde acredita que irão subir? Eu julgo que os bancos centrais usarão as suas taxas de juros diretoras de forma a assegurar a estabilidade de preços no médio prazo. No plano europeu, o relatório Draghi recomenda à União a aposta na competitividade, na inovação, para diminuir também o fosso entre os 27 e os blocos económicos da China e dos Estados Unidos. Basicamente, quais seriam as melhores soluções? Por exemplo, a União de Mercado de Capitais, de que tanto se tem falado, deveria ser uma prioritária? Nós, antes desta entrevista, falámos de amigos comuns e falámos do Carlos Costa, que foi durante muitos anos governador do Banco de Portugal e que eu conhecia há imensos anos em Bruxelas, quando ele era conselheiro económico na representação permanente de Portugal. O Carlos Costa chamou-me a atenção para as memórias de Jean Monnet. E nas memórias de Jean Monnet há uma frase absolutamente lapidar em que o Jean Monnet diz, isto estamos na década de 50, isto é uma reportagem de uma frase do Jean Monnet da década de 50, da segunda metade da década de 50, em que ele diz: os nossos países na Europa são agora demasiado pequenos para os imperativos da tecnologia moderna, para os Estados Unidos e a Rússia de hoje e para a China e a Índia de amanhã. Eu estou a parafrasear, naturalmente. Sim. A prosa do Jean Monnet é muito mais elegante do que a minha parafrase. Mas o ponto que me parece notável em 2026 é que a própria Europa no seu conjunto é, em certas dimensões, demasiado pequena para a tecnologia
de hoje, para os Estados Unidos de hoje, para a China de hoje. A unidade europeia nunca foi tão importante como é hoje. Um dos grandes ativos da unidade europeia é o mercado único. E o mercado único não foi executado, não foi posto em prática com a ambição que devia ter tido. É uma das grandes mensagens do relatório Draghi. A união dos mercados de capitais é um ponto extraordinariamente importante. A união de poupança e investimento é uma prioridade muito importante da comissária Maria Luísa Albuquerque e julgo que estão a ser dados passos que espero sejam decisivos nessa direção. Para concluir só, e recorrendo-me daquilo que o professor Cavaco Silva dizia quando era primeiro-ministro e ia aos Conselhos Europeus, Portugal não pode abdicar de estar na carruagem da frente, imagino, desses passos que vão ser dados em matéria de competitividade. Portugal deve ambicionar estar à frente nos passos que serão dados para reforçar as perspectivas de crescimento e competitividade, isso simplesmente porque não há objetivo mais prioritário do que a prosperidade da geração futura de portugueses. Sr. Professor, muito obrigado por esta entrevista à Rádio Renascença. Muito obrigado.